Olá, mamíferos, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre divisão celular. A começar, a gente pode pensar que antes da divisão celular tem um período em que a célula precisa se preparar para poder se dividir, né? Então, o nome desse período ele é chamado de intérfase, ela faz parte do ciclo celular. E essa intérfase, ela obedece pelo menos, ela segue pelo menos 3 períodos distintos aí. O período chamado de G1, período S e período G2. Nós temos também esse período chamado de G0, mas depois a gente fala dele com um pouquinho mais de detalhes. Bom, o período G1 é o período em que a célula precisa de ter um crescimento celular, ou seja, ela precisa aumentar em tamanho para poder abrigar todos os novos componentes que ela vai sintetizar. O período S é justamente o período de síntese, o período de duplicação do DNA cromossômico, duplicação do material genético. Para garantir que esse material genético seja duplicado completamente, existe um tempo adicional chamado período G2, que ele pode funcionar como um período de prorrogação, né, para esse material genético se duplicar, e também é um novo período de crescimento da célula, para ela crescer em tempo suficiente para se dividir depois. O período G0, ele é um período de pontos de checagem, né? Existem pontos de checagem durante todo esse período, e o período G0 seria um período em que a célula fica inativa para a divisão celular. Então, ela participa de todo esse ciclo, ela tem todo esse processo de intérfase, e quando ela não precisa mais se dividir, né, algumas células do nosso corpo fazem isso, né, tem essa inatividade celular durante a divisão, ela entra nesse período chamado período G0. Ela fica inativa e não cresce descontroladamente. Nós podemos observar esse ciclo ainda dentro de um gráfico. Dá uma olhada aqui. Bom, o que nós temos? Nesse eixo, nós temos a quantidade de DNA, ou a quantidade de cromossomos, no caso aqui, né? Em que aqui seria 1 e aqui seria 2. O período G1 é um período relativamente longo, compreende aí a mais ou menos 9 horas, que seria esse nosso período de crescimento da célula. Então, para ela ter mais material dentro dela, ela precisa aumentar em tamanho. Depois desse período G1, tem um período que dura cerca de 10 horas, que é o chamado período S, período de síntese, onde ocorre a duplicação desse material genético. Quando esse material genético está duplicado, existe esse tempo adicional novamente, o G2, que dura cerca de 4 horas e meia, né? Não é um tempo exato, tem pequenas variações, mas normalmente está em torno disso. Depois desse período G2, tem a divisão celular propriamente dita. No caso aqui, vamos pensar que é a meiose, ok? Essa meiose ela dura cerca de meia hora, de 30 minutos, então é um período relativamente curto. A divisão celular em si é um período curto, ela ocorre num espaço de tempo muito curto. Esse período de intérfase, que é a preparação, ele demora um pouquinho mais. Bom, mitose. Primeiro, é importante a gente entender qual que é a importância da mitose. A mitose ela serve para crescimento do indivíduo. É uma divisão celular que complica os matemáticos, né? Porque, na verdade, é uma divisão que multiplica o número de células. Dá para entender isso? Bom, essa divisão multiplica o número de células do indivíduo, fazendo com que ele cresça. Ela pode servir também para reparo de algum tecido. Sofreu alguma injúria no tecido, perdeu um pouquinho de célula, elas vão se recompor nesse sentido. Ou outras partes do corpo também que sofrem perdas naturais do organismo, né? Troca mesmo de algumas partes, algumas células do corpo. Essa mitose serve para regenerar parte desses tecidos também. Como é que ocorre a mitose propriamente dita? Ela passa pelo ciclo de intérfase, em que tem o período G1, S e G2, e depois ela entra em divisão celular propriamente dita. Vamos tentar observar nas imagens, em cada uma delas, como é que ocorre esse processo. Bom, o primeiro deles é a prófase. A prófase aqui está dividida em 2 partes, para a gente entender um pouquinho melhor esse mecanismo. No primeiro deles, a gente tem aqui identificado em rosa o núcleo, o nucleolo, os cromossomos descondensados e aqui o centríolo, que está relacionado com a divisão celular, formando algumas fibras do fuso mitótico, que a gente chama. Durante a prófase, esses cromossomos começam a se condensar, a carioteca se fragmenta, a carioteca sofre fragmentação,
As fibras do fuso são formadas, então, um par de centríolos fica em cada um dos lados da célula e essas fibras do fuso começam a tomar uma forma um pouco mais definida. À medida que essas fibras tomam essa forma um pouquinho mais definida, os cromossomos ficam ligados aqui pelos centrômeros, tá? Então, bem na região dos centrômeros, os cromossomos ficam associados a essas fibras do fuso. A próxima fase que nós temos é a metáfase. Essas fibras formadas, elas acabam alinhando esses cromossomos e aqui, na fase de metáfase, esses cromossomos estão em grau de condensação máxima. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores, costumam utilizar uma droga chamada colchicina em alguns organismos vegetais ou mesmo animal para poder estudar os cromossomos. Porque essa colchicina ela para os cromossomos justamente nesse grau de condensação máxima e permite uma melhor identificação de cada um deles. Bom, aqui nós temos dois, né, só para identificar. Então eles ficam alinhados nesse fuso mitótico, ficam alinhados e logo depois da metáfase ocorre a anáfase. Como é que acontece essa fase? Bom, as cromátides irmãs vão se separando, as fibras do fuso passam a se encurtar e vão separando cada uma das cromátides, que a gente chama de cromátides irmãs. Tá? As cromátides irmãs vão se separando, então, e logo depois que essas cromátides irmãs se separam, nós temos a fase de telófase, onde começam a surgir aí duas cariotecas, o núcleo começa a reaparecer, né? O núcleo começa a reaparecer, o nucleolo também ressurge, nós vamos ter um par de centríolo em cada uma das células, as outras organelas vão se recompor também, só que logo depois da telófase nós temos uma finalização da divisão celular, que é uma outra fase chamada citocinese. Observe a imagem. Bom, nós temos aí uma célula animal e uma célula vegetal. Na célula animal, a citocinese é uma fase que não é a mitose propriamente dita, é uma fase à parte da mitose. Essa citocinese é a divisão propriamente dita da célula, né? Na célula animal ela ocorre por estrangulamento, então essas duas células vão se dividir porque tem fibras de actina e miosina no meio delas para poder comprimir elas, estrangular até as células se separarem. Na célula vegetal, o processo que ocorre é um pouquinho diferente. Como a parede celular é um pouco mais forte, né? Ela não vai permitir com que a célula seja fragmentada por estrangulamento, então o complexo de Golgi vai lançando pequenas vesículas com pectina, tem uma substância chamada pectina nessas vesículas. Essas vesículas vão se agrupando umas às outras até formar uma estrutura muito parecida com a parede celular, que mais tarde vai ter componentes da parede celular aí para formar duas células vegetais. Tudo bem? É importante entender que a citocinese na célula animal ela é do tipo centrípeta e na célula vegetal do tipo centrífuga. Bom, por hoje era isso. Mitose, divisão celular, né? Ciclo celular. Para poder você lembrar um pouco desses ciclos, é interessante aí talvez formar uma frase com as iniciais das fases da mitose, né? Meta, a Ana, telefonar, tá bom? Por hoje era isso, até mais!